Olá, começa agora mais um programa Cidadania. Eu sou Hermes Coelho e hoje nós vamos falar sobre um assunto fundamental para a maioria da população brasileira. Criado por lei em 2011, o Dia da Consciência Negra remete à data em que Zumbi dos Palmares foi morto, 20 de novembro de 1695. Hoje esse dia simboliza a luta do movimento negro contra a opressão no Brasil. 1.260 cidades brasileiras tornaram o dia que celebra a força da negritude feriado local. Um projeto de lei em tramitação no Congresso quer tornar o 20 de novembro feriado nacional. E para falar sobre esse projeto e sobre os avanços de homens negros e de mulheres negras na sociedade brasileira, eu converso agora com o senador Paulo Paim. Senador, muito obrigado aqui por vir aos nossos estúdios. Vou começar com a pergunta mais básica. O senhor foi relator desse projeto aqui no Senado, ele já foi aprovado, já está na Câmara. Por que é importante a gente tornar o Dia da Consciência Negra um feriado nacional? Olha, veja bem, esse projeto é de autoria do senador Randolfo Rodrigues. E eu fui o relator. Naquele período, o Randolfo estava fazendo um bom trabalho, inclusive, na CPI, né, da Covid, e fiz a defesa. Felizmente, conseguimos aprovar por unanimidade. Ele já está na Câmara dos Deputados. Mas como é que eu vejo esse dia 20 de novembro como feriado nacional? Para mim tem que ser um dia em que o Brasil vai discutir o racismo, todas as formas de preconceito, né? Todas as formas de preconceito, LGBTI+, contra o negro, contra o branco, contra o refugiado, contra os migrantes. E assim eu vejo um dia, a questão das mulheres, né? A questão das próprias crianças, é um dia de combater todo tipo de preconceito, porventura, esteja no nosso país. E claro que o carro-chefe é a questão racial. Alguns dizem, mas vai ser um dia, não é um dia parado. É aquele dia que a gente fala de reflexão e não é prejuízo para a economia, é investimento, né? Veja, se não fosse assim, a gente fala tanto dos Estados Unidos houve, agora no governo atual, que eles consideraram feriado nacional o dia da morte de Martin Luther King. Todos sabem que o Martin Luther King é um homem lembrado como Nelson Mandela, como é Zumbi aqui no Brasil. Então, a nossa intenção é essa, fazer um dia de reflexão daquilo que nós todos, homens, brancos e negros, tem que fazer essa análise. Por que o país, como o Brasil, um país como o nosso, é um dos países mais considerados ainda preconceituoso, racista do mundo. É só ver a questão do negro, como exemplo que eu vou te dar agora, vou dar esse símbolo, porque eu trabalhei também na CPI do assassinato de jovens, né? E nessa CPI nós provamos, de cada 10 negros, cada 10 jovens assassinados no Brasil, 8 são negros. Nossa, é absurdo. Senador, a gente vai voltar para falar especificamente dessa questão da violência contra a comunidade negra em especial, mas eu quero primeiro ver uma coisa bem positiva. Em 2011, a gente teve a criação por lei do Dia da Consciência Negra. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, o senhor é parlamentar muito experiente. De 2011 para cá, quais os maiores avanços que o senhor percebe na luta contra a discriminação racial e também na luta pela igualdade para toda a comunidade negra brasileira? Olha, eu posso falar 2, 3 questões que eu acho importante, né? Mas eu vou começar a falar do parlamento. Foi muito importante que isso nós aprovamos. Câmara e Senado, nós aprovamos a lei que garante aquele auxílio financeiro para homens e mulheres negras para a disputa eleitoral. Porque nós queremos que tenhamos mais negros e negras na Câmara, no Senado, né? Em todas as instâncias, mas nesse caso específico, o que verificamos? O Rio Grande do Sul, por exemplo, não tinha nenhum deputado federal negro. Elegeu, inclusive, negros e negras para deputado federal e estadual. Nós somos proporcionalmente, baseado nessa lei que o Congresso aprovou, o estado que mais elegeu negros e negras, além de ter a mim, claro, que sou senador já há 3 décadas e 4 mandatos de deputado federal. Mas é inegável, porque, como alguém já disse, a pobreza tem nome no país, né? E o nome que a gente dá é preta, né? É preta, é negra. O povo negro que mais depende, digamos, de um salário mínimo decente, de ter políticas públicas que o atendam, né? Então, nesse caso específico, como foi dado uma contribuição financeira
para o partido que mais tivesse negros e negras, proporcionalmente, naturalmente, né? E aí fez com que os negros e negras fosse contemplado com uma ajuda financeira que vem do fundo eleitoral que atendesse a campanha desses companheiros e companheiras, e por isso avançamos bastante. Pode ter certeza, porque eu vim aqui em outros programas ano passado e dizia, mas qual é o maior problema que elege tão poucos negros e negras? Porque eles são pobres, como é que vão fazer campanha? Tem dinheiro para nada. Agora, com essa nova lei, que já foi aplicada esse ano, deslumbramos que vamos avançar ainda mais nas próximas eleições. Essa é uma situação que eu queria dar um destaque, elogiando o Congresso Nacional. O outro, que eu acho fundamental, que nós conseguimos aprovar também, foi o próprio Estatuto da Igualdade Racial. Esse é de minha autoria. Eu, como digo, como todos dizem, né, ele é um marco antes do Estatuto e depois do Estatuto para as políticas públicas. Muita coisa tem que ser regulamentada, mas a lei está aí. Pois foi baseado no Estatuto, que agora é um fato real e concreto, e muito importante foi a política de cota. Quando o Supremo foi para decidir, eu fui, inclusive, convocado para ir dar um depoimento. Houve um debate entre dois senadores, não importa que o nome, mas um branco e um negro. Eu era o único negro na época, naturalmente. Aí pergunto, por que é o pai que está? Porque era, na época, o único negro, né? Então, fizemos o debate, ganhamos o debate, foi 10-0, e o Supremo, para decidir que as cotas não eram incondicional, se baseou no próprio Estatuto da Igualdade Racial, porque está ali o princípio garantido. E assim nós avançamos. Veja bem, antes nós tínhamos em torno de 10% de negros e negras na universidade. Hoje nós temos em torno de 50%. Veja o crescimento, né? Nós somos 56% da população, mas universidades públicas, é bom destacar. Na privada, ainda é devido à questão financeira, nós vamos ver que continuamos em torno, claro, lá atrás nós éramos em torno de 5%, digamos que hoje somos 10%. Então existe um outro debate sobre a política de cotas. Eu tenho um projeto aqui no Senado que apresentei, mas na Câmara tem mais de 30. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque a política de cotas ela tinha um prazo de validade de 10 anos. O senhor já tem um projeto de lei para estender esse prazo, não é? Por que é importante estender, senador? Muito, muito importante. Olha, eu apresentei um aqui no Senado, né? A senadora Leila é a relatora. Temos um diálogo excelente com ela, né? Ainda agora, há poucos dias atrás, conversamos sobre isso. Mas na Câmara tem mais de 32 projetos. E uns são para acabar com a política de cotas. Por isso temos que ter o maior cuidado. E o movimento negro brasileiro, claro, conversou conosco, conversou com os deputados da Câmara, que são favoráveis a manter a política de cotas, que não era importante aprovar esse ano. Vamos deixar para aprovar o ano que vem um novo governo que seja simpático à política de cotas. Consequentemente, o projeto não foi aprovado esse ano. Mas tem um detalhe que é interessante. Não é que termina a política de cota nesses 10 anos, né? Que seria esse ano que iria terminar. Não, o que é a política de cotas, a lei, diz que será feita uma revisão. Então, uma revisão pode ser feita agora, pode ser feita no ano que vem, que está funcionando bem, mas ela pode ser melhorada. Por exemplo, tem um projeto que o Senado aprovou, quero dizer que o Senado é baluarte desse tema, viu? Nós aprovamos mais de 20 projetos aqui, e a maioria deles eu fui autor ou relator, está tudo pagado na Câmara. Quero cumprimentar, inclusive, o senador Rodrigo Pacheco. E não é puxação, não, é porque ele tem nos apoiado muito nessa luta contra o racismo e o preconceito. E que é uma luta de todos nós. De todos nós, de brancos e negros. Isso. E haveremos de avançar ainda mais, né? Mas, enfim, eu tenho um projeto que garante o auxílio permanência na universidade. O nome é esse. Que é muito auxílio importante. Permanência. É muito importante. Não adianta só dar a oportunidade da pessoa estudar se ela não tem como se manter. O pai e mãe ganham lá o salário mínimo, às vezes tem 7, 8 filhos. Você vai pegar o meu caso, meu pai e minha mãe já faleceram, tenho o maior carinho por eles, eram 10 filhos. E eles ganhavam o salário mínimo. Então, como é que eles vão botar? Nem que tivesse vaga, como é que ia botar na universidade um filho? Então, devido a esse projeto, já tem uma pequena ajuda. O nosso projeto, naturalmente, melhora muito as condições para que os filhos de negros e negras... E é bom lembrar, quando a gente fala em política de cota, eu defendo muito frente ampla, viu? Eu sou daquele da amplitude, né? A política de cotas não é só para negros e negras, que alguns... não, mas por que só negros? Não, é negro, negras, brancos e brancas, índios e índias, né? Pessoas com deficiência que sejam vulneráveis, eu digo financeiramente, né? Que todos têm capacidade.
Com isso, nós contemplamos a todos. Então, nesse quadro que a gente apresenta, você que está me assistindo nesse momento, pode saber que a política de cota, ela abrange todos. Aí vem o meu princípio de frente ampla, que eu tenho esse debate há mais de 15 anos, que todos que sejam vulneráveis financeiramente, tenham esse auxílio, tanto para entrar para a política de cota, mas também com a Bolsa Permanência. Aí a Bolsa Permanência deixa aqui no debate, junto, naturalmente, com o Executivo, se vai ser 1 ou 2 salários mínimos, porque a própria lei proíbe você vincular ao salário mínimo. Então, a gente deixou aberto a esse debate, que pode ser 1, 2, 3 salário mínimo, o valor vai ser cravado ali na lei no momento de aprovarmos. Mas é o projeto, para mim, um dos mais importantes é esse projeto da Bolsa Permanência vinculado com as vagas na universidade, na proporção de cada estado. Senador, agora a gente vai falar dos principais desafios que o senhor vê na promoção da igualdade racial. E aí eu vou retomar aquele ponto que o senhor falou. A cada 10 jovens mortos, 8 são negros no Brasil. Essa violência, a gente tem como lutar contra essa violência, contra a população negra em especial? E como fazer isso? E existe algum projeto que já possa tocar nisso especificamente? Existe. E é de novo do Senado. É de nossa autoria. Major Olímpio que faleceu, né? Isso. Ele me ajudou. Olha bem, ele me ajudou. Que no dia que nós estávamos para aprovar o projeto no plenário, ele disse, pai, só tem um detalhe ali que eu acho que é muito duro, e realmente era duro. Eu estou só lembrando aqui, quero fazer uma homenagem a ele. Ele, tu ajusta aqui e nós vamos aprovar. E ele defendeu em plenário. Então, o Major Olímpio, a família dele, saiba que ele foi fundamental para isso. Que é a abordagem policial. Ele era, né? Sim, ele era das Forças de Segurança Pública. Das Forças de Segurança Pública. Ele nos ajudou, aprovamos, e felizmente foi aprovado quase por unanimidade, eu diria. Se não me engano, foi 1 ou 2 senadores que votaram contra. E está na Câmara também, né? A abordagem policial, ela reeduca, porque todos nós podemos ser reeducados, né? Como dizia o Nelson Mandela, uma criança não nasce odiando a outra pela cor da pele, é porque alguém ensina. Então, se ensina a odiar, ensine a amar também, né? A frase é do Mandela, esse texto que eu coloquei. Então, esse projeto, ele reeduca a nós todos, e claro que inclusive os policiais, na forma da abordagem ao menino, ou idoso, ou velho, negro ou negra, né? Daí, se ele melhorar a abordagem, todos vão ganhar. Porque o cidadão branco também, ele não vai daí melhorar a abordagem para o negro e vai continuar de uma forma, digamos, truculenta em relação ao homem ou à mulher negra. Então, tudo isso, o mundo todo, com aquele caso que aconteceu nos Estados Unidos, e aconteceu quase igual aqui no Carrefour, em Porto Alegre, está debatendo essa questão da abordagem policial. E nós não poderíamos agir diferente. Então, aprovamos aqui, também esse está na Câmara dos Deputados. E, claro, eu não sou diferente da maioria dos pensadores que tratam não só desse tema, tudo passa pela educação. Como a gente fala, eu repito sempre, a educação liberta. A educação é a melhor forma de combater o racismo, o preconceito. Veja bem, eu na sala de aula, vou contar aqui em 1 segundo para você, eu já aprendi dentro do Grêmio, então bobo não era, né? Era esperto. E um professor na sala de aula, não vou dizer o nome porque já faleceu, disse, pai, empaia com esse discurso aí, porque ele queria provar no quadro negro que o negro não tinha a mesma capacidade do homem. E naturalmente eu fui para cima dele, naturalmente porque eu tinha o conhecimento para isso, né? E sabe o que ele me disse? Pai, tu tem que entender que o negro não vai passar de arrancador de paralelepípedo, ou seja, para arrumar as ruas para os brancos passarem. E daí, naturalmente, eu fui para cima dele, contestei ele, os alunos ficaram todos do meu lado. Que bom. Olha, escola noturna para trabalhador no Rio Grande do Sul, foi 2 que eu virei de Grêmio, o ginásio noturno e o Santa Catarina. Então eu vou deixar solto como se fosse um dos dois. Certo. Mas chamaram a diretora porque ele mandou eu sair da sala de aula. Eu digo, eu não vou sair. E a moçada toda, 90% branco, diz, não, ele não vai sair, porque tem razão. E aí, nesse caso, chama a diretora, ela ouve os fatos, até você porque ela faleceu, mas como eu elogio ela. Ela disse, não, ele tem razão, ele vai ficar na sala de aula. Então, mostra que há espaço para você fazer um bom debate e combater todas as formas de racismo e preconceito. E a educação tem uma lei, Esther Gross, né? Ben-Hur e Esther Gross, faço uma homenagem a eles aqui,
que manda que se conte a verdadeira história dos negros e índios na sala de aula. Mas, infelizmente, não tem 20% das escolas do país que adotam ainda. Então, nós temos que caminhar muito. Porque eu falei muita lei de minha autoria, essa não é da minha autoria, essa questão de você estar aqui. E é uma lei fundamental para mudar essa cultura. Fundamental, porque é na escola que tu aprende, ali tu aprende tudo, a ciência, a cultura, todo e qualquer tipo de conhecimento passa por ali. Então, se na escola você não explica direitinho que ninguém pode ser medido a capacidade pela cor da pele, naturalmente aquilo vai passando de geração em geração, de pai para filho. E é isso que nós combatemos. Eu tenho muita esperança, né? Não é porque mudou o governo, claro que eu tenho lado na história, você sabe, eu fiz campanha, trabalhei, e que a gente avance muito. E aí eu lembro a importância do Ministério da Igualdade Racial. Como vai ter um Ministério dos Povos Originários. Isso. O fortalecimento da Fundação Palmares. Só falei 3 espaços onde a comunidade negra e todos aqueles que combatem esse preconceito, nesse governo estarão. E lá eles haverão de construir. Eu vou colaborar tudo que eu puder, naturalmente, aqui no Senado. Sabe que eu fui o relator da Fundação Palmares e trabalhei muito também na época do Ministério, né, que é a CEPIR. Então, esses instrumentos de política pública são fundamentais para que eles campeiem. Campeia é coisa do Rio Grande, né? Campeador. Campeiem por todo o Brasil para a gente combater o racismo e todas as formas de preconceito. E o preconceito é contra a mulher, contra a LGBT, LGBTI+, né? Sim. É contra... não só contra mulheres, nordestinos, nordestino, você viu na campanha, sim, o que nós vimos, refugiado também, imigrantes, enfim, tudo isso nós temos que trabalhar para mostrar que nós todos somos seres humanos e temos que ser tratados respeitosamente. Senador, o senhor puxou aí essa perspectiva de recriação de vários ministérios importantes pelo governo Lula, né, que toma posse no início do ano que vem, no dia 1º. Vamos pegar, na sua visão, o senhor é um homem que defende os direitos humanos de todos. Com certeza. E para o senhor, aí vamos falar especificamente da questão racial. O que é importante o governo priorizar agora, nesse primeiro ano de novo governo? Eu acho que, por incrível que pareça, nessa visão que você até me elogiou, que tu notou que eu tenho uma visão ampla, né? Eu não fico dizendo que a educação negra é discriminada. Tem outros setores que são discriminados. Sabe o que eu acho mais importante? É nós aprovar o PL 130, que eu fui relator, eu não sou autor, eu fui relator, né? O que diz o PL 130? Homem e mulher, na mesma função, o mesmo salário. Se nós aprovar esse projeto, que não haja discriminação salarial entre homem e mulher, nós estamos ajudando todas as mulheres e todos os homens. Mas estamos ajudando, sabe quem mais? Mais a mulher negra. Porque saiu agora o último dado. A mulher negra, em relação ao homem branco, ela chega a ganhar 70% a menos. Ela ganha 30% na mesma função. Eu venho das fábricas, conheço, com a mesma produtividade, no mesmo espaço físico. Se duvidar, até mais capacitada. Por que não, né? Como tem homens mais capacitados, Sim. Tem mulher também mais capacitada, na mesma função. Então, esse PL, nós já aprovamos por 2 vezes. Eu relatei ele 2 vezes já. O Senado sempre cumpriu a sua parte. Uma vez saiu que, se tu ajustar aqui, o cara lá, não vou dizer quem, vai sancionar. Desculpa a expressão, mas é o presidente atual. Não sancionou, devolveu para cá, voltou para a Câmara, está lá parado na Câmara, os 2 projetos. O Senado sempre aprovou, por 2 vezes, e me refiro de novo aos presidentes do Senado. Sempre colaboraram, nós aprovamos. A bancada das mulheres aqui no Senado é muito competente, para ver até porque a Simone Tebet foi um sucesso também, não tem como eu não dizer. Não é porque ela apoiou o presidente Lula, que todo mundo sabe que eu defendo, é porque ela mostrou todo o seu brilhantismo, sua capacidade. Eu quero muito bem a Simone, né? Ela ajudou a defender aqui, como todas as outras ajudaram a defender, e ela fez que fosse firmado um compromisso com o presidente Lula. Naturalmente, eu também trabalhei para que o PL 130, que garante homem e mulher, seja negro, seja branco, seja índio, na mesma função, com a mesma produtividade, com a mesma capacidade, salários iguais. Eu acho que esse é o projeto mais importante, porque a partir do momento que tu nivela isso, todos vão ser beneficiados. É um projeto com enorme potencial transformador. Por isso que não deixam aprovar.
Eu estou lutando com ele há mais de 15 anos. Olha, ano que vem eu vou querer acompanhar essa luta aí, torcendo para que ele seja finalmente aprovado e sancionado. Para que ele seja aprovado. Senador, o senhor contou uma história muito bonita da sua juventude na escola. E aí me veio aqui uma coisa. Nesses anos todos de militância, o senhor é um homem negro, um homem que viveu intimamente a política brasileira, como deputado, como senador de vários mandatos. O que o senhor percebe daquele garoto Paim, aquele jovem trabalhador Paim, as mudanças que aquele Paim viu com relação à questão racial, que esse Paim de hoje, senador Paim, vê? O que o senhor percebe? É inegável que são inúmeras, né? Alguém pode dizer, não, mas o racismo continua muito forte. Continua muito forte, sim. Mas nós temos que... Eu fico naquela frase que eu usei em uma das primeiras campanhas. Fizemos muitos, mas temos muito por fazer ainda, né? Ora, eu sou do tempo, e eu jovem negro não entrava em salão que tem branco. Tinha salão para branco e salão para negro. Não vou dizer a cidade, não vou dizer nada, porque não, eu não sou muito de olhar para trás. Eu olho para trás para pegar o aprendizado da história, mas não só para jogar pedra, né? Clube que não entrava. Vou te dar meu exemplo. Me formei no Senai, todo feliz, faceiro. Eu era vendedor de banana, com 12 anos, em Porto Alegre, na casa, numa feirinha de um primo meu. Eu chamava Tio Neri, inclusive. Olha que eu estou lembrando tudo aqui agora. Tu que está me provocando, viu? Mas as histórias são boas. Mas aí eu tive que me trabalhar em Porto Alegre. Calcula a minha alegria quando eu fiz um teste no Senai e meu pai vem de Caxias, então diz, olha, você passou, você vai voltar para casa. Tinha 12 aninhos. Voltei feliz. E às vezes eu não entendo porque eu defendo tanto o ensino técnico, né? Foi a porta da minha liberdade. Passei no Senai, me formei, e no dia da formatura, outra vez. O clube onde toda a moçada ia, depois da formatura, foi combinado com todo mundo. E eu, meninão, ainda não tinha essa coisa, né? Porque sempre me dei muito bem com a juventude brasileira. E aí, sabe aquela música? Barrado no baile. Aconteceu isso. Aí um cidadão na pausa, olha, vamos desculpar, mas ele não pode entrar. Nossa. Mas aí ninguém entrou. Ninguém entrou e nós fizemos na praça, estava nevando, Praça Central de Caxias do Sul, e ali nós fizemos, eu tenho a foto do diploma, um com o outro abraçando. Vale a pena lutar. Vale. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu não queria lhe deixar assim, mas o senhor me emociona também. Eu fico muito feliz em saber que esse Brasil, que fechou as portas para aquele menino, hoje está abrindo cada vez mais para todos os meninos e meninas negras. Que assim seja, que Deus ilumine a todos. Obrigado, senador Paim. Que a gente possa um dia ficar de novo. Eu fico com a frase do Martin Luther King. O meu sonho é ver um dia que meus filhos não serão discriminados e nem valorizados pela cor da pele, mas sim pela sua conduta, pela forma de agir, e que todos possam sentar na mesma mesa, à sombra da mesma árvore e dividir o mesmo pão, sejam negros, brancos e índios. É isso. Obrigado. Prazer, mano. Eu que agradeço, senador Paim. E eu agradeço a você também, que nos prestigia com sua audiência. Esta entrevista e todos os nossos programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, então pelo nosso canal do YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.